Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aí do que vem a ser o Ecomobilidade e de como ele vai afetar de maneira extremamente positiva a vida das pessoas. Antes de falar do Ecomobilidade, e eu estou iniciando esse canal novo, né, que é o é, Ecomobilidade, né, um canal próprio para falar efetivamente da essa nova tecnologia, enfim, que vai mudar a vida empresarial brasileira. Antes de entrar nesse assunto especificamente, para quem ainda não conhece, esse é o site Ecomobilidade, tá? É uma ferramenta poderosa que une econometria com contabilidade, finanças, estatística, e isso tudo compilado num algoritmo de machine learning que, para quem ainda não ouviu falar, se utiliza de uma série de dados e ferramentas estatísticas, de algoritmos estatísticos que aprendem com a inserção de dados e a partir disso consegue trazer previsibilidade maior para os seus resultados, em torno de 87% a 95%, dependendo do cenário, mas na pior das hipóteses você tem uma assertividade de 87%. E para você ver como essa ferramenta é poderosa, a gente vou mostrar para vocês aqui uma coisa super bacana que a gente acabou desenvolvendo. Isso tudo de uma forma muito prática, muito dinâmica, muito objetiva, atualizada diariamente. Isso tudo para fazer com que os nossos clientes possam sentir ainda maiores vantagens ao se relacionar com a nossa equipe. E a gente está muito feliz. Ele é muito objetivo e claro nas suas recomendações. Isso vale também para forecast de vendas, contratação de pessoas, identificação de oportunidades de negócios e assim por diante. Como o mercado de ações é uma coisa que as pessoas entendem com uma relativa facilidade e até alguns dos nossos clientes, inclusive, já negociam em bolsa com muita diariamente, tal, com grande periodicidade. Então, vou trazer para esse universo apenas como exemplo, mas vale para tudo dentro da tua empresa, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, um BDR, né, que é um papel de uma ação brasileira listada em Wall Street, né? Vamos colocar aqui a Vale do Rio Doce, depois a gente coloca até uma ação americana e eventualmente até uma outra ação brasileira dentro do próprio mercado da Bolsa Brasileira mesmo, da Bovespa, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, então vamos lá. Vamos pegar aqui a Vale, né? A Vale Wall Street, ela é negociada sob esse ticker, sob esse símbolo que é o Vale, né? Quando a gente pede para o algoritmo fazer uma previsão, né, de recomendação desse ativo, ele vai buscar uma série de indicadores, se a ação está sobrecomprada, se ela está sobrevendida, enfim, vai olhar lá os candlesticks e vai fazer uma série de compilação de dados. Então aqui, ó, só para a gente poder ter uma visão bacana. Olha só, ele está dizendo agora que nesse momento aqui, que quem tiver o papel da Vale é melhor segurar, né? O último preço negociado lá em Nova York, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, agora pode ter mudado na hora que você estiver olhando, obviamente, né? Nem todo mundo vai olhar isso aqui em tempo real.
preço de 8 dólares e ele está prevendo que o preço justo, né, dessa ação seria de 8 dólares e 33 centavos. Aí você pode falar, nossa, mas como é que ele chegou que o preço justo dessa ação seria 8,33 e por que é que ele não está dizendo para eu comprar, né? Porque se está valendo 8 e o justo seria 8,33, por que não comprar então a ação, né? E aí vem uma série de indicadores super bacanas para você poder chegar a essa conclusão, né? E um dos principais indicadores que esse gráfico aqui é muito bacana, tá? Ele indica o comportamento da ação e a previsibilidade da ação, da negociação da ação. Então a linha vermelha indica a negociação real do ativo e a linha azul é a previsão de comportamento desse ativo com base em uma série de informações, por exemplo, o preço do minério de ferro no mercado mundial, o comportamento do índice de volatilidade VIX no mercado americano, o comportamento da Dow Jones, o comportamento da Bolsa de Londres, se tiver tido algum atentado terrorista, ele também vai conseguir perceber o quanto isso vai prejudicar o valor do ativo e assim por diante. Perceba, por exemplo, aqui, ó, toda vez que a linha azul ultrapassa a linha vermelha, ele está dizendo o seguinte, compre a ação. Então, vamos supor, quem comprou a ação aqui, ó, olha a magnitude do ganho que essa pessoa que seguiu a recomendação teria. E aqui foi exatamente o contrário, falou, olha, venda, olha o que aconteceu, caiu pra caramba. E nesse momento aqui, ó, né, lembre-se que o algoritmo disse segura a ação. Por que ele disse que segure a ação? Porque perceba que a linha azulzinha aqui, ó, ela está indo numa direção flat, ela não tá mostrando nenhum direcionamento de baixa acentuada e nem um direcionamento de alta, o que significa dizer que ela está neste exato momento sem uma tendência clara. Ao mesmo tempo, veja que o comportamento da ação está sendo olhar para baixo, né? Só que o que acaba acontecendo é que o mercado ele sempre exagera ou subprecifica o preço da ação em determinados momentos, né? Ou mesmo superestima e assim por diante. Só que o comportamento dos ativos ele não é uma coisa isolada que acontece única e exclusivamente por um comportamento de um investidor que quer comprar ou vender. Não, há uma série de bancos, instituições muito fortes que têm a variabilidade dos preços e a precificação dos seus ativos com base no conjunto de ativos da economia mundial, né? E hoje em dia o mercado ele é globalizado. Então, o que significa dizer que esse ativo ele vai sim voltar para um preço de previsão. Isso vai acontecer. E quem se utilizar do algoritmo vai se dar muito bem nisso, né? A gente pode até fazer aqui uma outra, vamos fazer uma outra análise aqui bastante bacana. Vamos pegar, por exemplo, aqui a ação da Amazon, né? Vamos pegar a Amazon, por exemplo, né? Passou por um sell-off muito forte nos últimos dias, provocado aí por um rebalanceamento das carteiras mundiais a respeito do risco que elas estão empreendendo ao comprar de maneira tão demasiada as ações das grandes empresas de tecnologia, as famosas FANGs, né? Como dito no mercado americano, né? Formado por Facebook, Amazon, Google, enfim, Apple, são as FANGs, que são essas empresas que têm esse comportamento de preços extremamente exagerado, né, principalmente nos últimos 3, 4 anos, com uma alta expectativa de mercado, por isso, nos últimos dias elas sofreram aí um sell-off bastante pesado, que deve, até certo ponto, é bastante saudável, né, acaba criando oportunidades de compra, né, para investidores que estejam pensando em diversificar sua carteira e comprar um pouco dessas ações e, obviamente, não deixam de ser ações interessantes porque elas são efetivamente a linha de tendência para produtos e serviços
no mercado mundial. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Amazon, por exemplo, o que o algoritmo está dizendo agora. Perceba que ele vai buscar uma série de indicadores, informações, e isso, obviamente, traz um contexto muito grande de informações para ele compilar esses dados e fazer essas informações se tornarem tangíveis, assim como a gente viu na ação da Vale, né? Olha só, olha tudo o que ele leva em consideração para precificar a ação da Amazon. Desde o preço, a relação do euro com o dólar, como a taxa de juros americana, inclusive hoje tem uma decisão importante do Fed, a Bolsa de Londres, o SP500, o índice de volatilidade, enfim, ele leva em consideração todas essas informações para poder chegar no preço justo. E aí temos aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Perceba, olha aqui o que aconteceu aqui com quem, por exemplo, assumiu as recomendações de compra do ativo a partir aqui dessa data aqui, de mais ou menos entre março e abril, por exemplo. Olha só, olha o que aconteceu com a ação nesse período, absorvendo todas as recomendações de compra que foram ali determinadas pelo ativo, né? E aí o que ele está dizendo agora, né? Ele está dizendo agora o seguinte, ó, ele está dizendo para segurar, né, para também não fazer nada muito abrupto em relação a essa ação. O último preço negociado da ação é $980, né? E o preço previsto dessa ação aqui é de $965,04. Veja aqui, ó, que a ação está um pouquinho overpriced, né? Está um pouco overbought aqui. Olha o que aconteceu aqui com quem efetivamente assumiu uma posição de compra, né, de venda da ação de acordo com a recomendação do ativo, né? A ação ela despencou aqui, ó, né? E um pouco antes, o algoritmo, 2 dias antes, o algoritmo disse, olha, venda a ação, venda a ação. E quem assumiu essa posição, essa recomendação, não teve que amargar essa queda enorme, né, que aconteceu do índice. Então é muito bacana. Vamos fazer aqui um último exemplo aqui com alguma outra ação aqui. Vamos pegar a Springer. Springer é para quem não conhece, né, uma empresa brasileira, uma indústria brasileira, e ela vem se destacando bastante. E tem tido uma performance muito bacana esse ano aqui. Vamos ver o que ele está dizendo aqui da Springer esse ano aqui. Ela faz ar-condicionado, enfim, uma série de informações, né? Uma série de produtos interessantes, ela tem um mix de produtos muito legais, né? E é uma empresa que tem um índice de endividamento alto, ela se beneficia muito com a alta do dólar e com a queda dos juros, que é exatamente o que a gente vem vendo, né? Ou pelo menos vinha vendo antes das delações da JBS. E aí olha só o que acontece com a Springer, né? Com essa ação, né? Eu coloquei BVMF aqui porque ela é listada na Bolsa de Valores de Mercados e Futuros de São Paulo, e você acaba tendo que colocar o ticker, não só o ticker, mas também a origem da informação, no caso aqui a Bolsa de Valores de São Paulo. E aí olha só que legal, né? Também da mesma maneira como eu expliquei anteriormente, você tem uma série de fatores que fazem a correta previsão do preço da ação, né? E aí você chega à conclusão, olha só que bacana aqui, isso aqui, ó, ele está dizendo aqui nitidamente que está numa tendência de alta a previsão da ação em função desse comportamento todo. E olha só, está dizendo comprar ação, né, compre, né, e ele está dizendo, olha, inclusive, né, a faixa de negociação que melhor encaixa aí essa recomendação, entre R$ 9,50 e R$ 9,81. O último preço negociado desse ativo foi R$ 9,66 e o preço previsto da ação é de R$ 9,96, ou seja, há uma oportunidade aí em torno de 30 centavos, né? O que para uma ação que está numa faixa aí de 9, 10 dólares é
uma valorização bacana de curtíssimo prazo e que pode inclusive até se acentuar, ou seja, está mostrando uma nítida indicação de compra. Então é muito bacana. Então assim, esse é só um pequeno exemplo, isso aqui é uma fagulha do que é o Econobilidade e de como ele vai trazer resultados turbinados para a tua empresa. Isso aqui é aplicável para tudo, desde previsão de vendas até contratação de pessoas, indicadores econômicos, de produção, enfim. Uma série de informações tem valor e aplicabilidade dentro desse algoritmo. Isso aqui é um exemplo muito pequeno de como você pode utilizar essa ferramenta e, a princípio, a gente vai disponibilizar gratuitamente para os nossos clientes que se utilizarem dos nossos serviços. Eu espero que tenha sido agradável essa conversa e que a gente possa ter outros bate-papos como esse no futuro próximo e fazermos negócios. Certamente a gente pode ajudar e muito a turbinar não só a tua empresa, mas a economia do país. Um grande abraço para vocês e não deixem de visitar o nosso site e conhecer as nossas novidades. Daqui até setembro vem muita coisa boa por aí. Um abraço, gente!